Dieta low carb, não se fala em outra coisa. Doutora Maitê Pimentel, obrigada por ter vindo. Obrigada, Regina. Tá tudo bem com a família? Graças a Deus. Todo mundo fala de dieta low carb, todo mundo fala. A gente falou na última vez que nos encontramos sobre jejum intermitente. Exatamente. Mais um assunto desse mesmo tema. Sim. Ou mais um tema desse mesmo assunto, melhor dizendo. E se a gente juntar a low carb com o jejum intermitente, também é uma boa dica para você em casa. Então a gente vai tentar falar de vários tipos de dieta, cada uma é individualizada, cada um se adapta melhor. Às vezes é legal fazer exames e pensar no metabolismo. Então, às vezes, por que um responde mais do que o outro? Por que um perde mais com a dieta low carb e outro com a dieta da lua, outro com a dieta detox? Porque tem a ver com hormônios e com a genética da gente. Então, por exemplo, quem tem resistência insulínica, tendências de diabetes, a dieta low carb é uma dieta que resolve mais, porque ela é metabólica. É uma dieta em que se abaixa o carboidrato e o corpo começa a produzir corpos cetônicos, em que queimam gordura e abaixam a resistência insulínica. Então, por isso que cada um responde melhor a cada tipo de dieta. Vamos aos mitos e verdades, é isso? Vamos. Então vamos. Doutora Maitê, é mito ou verdade que reduzir carboidrato deixa a pessoa sem força e sem energia? Isso é mito, tá? E isso é uma coisa que muitas pessoas acham, que o carboidrato é o que dá vitalidade e energia para o cérebro. Não. Quando a gente entra numa dieta cetogênica, numa dieta low carb, a gente diminui muito a quantidade de carboidrato. Quanto? Tem que ser 200 gramas de carboidrato para baixo. E quando a gente fala na cetogênica, quando você entra em cetose, é menos ainda, 50 gramas de carboidrato. No começo, a gente tem um pouco de torpor. Então, nos primeiros dias da dieta, dá um pouco de tontura, de dor de cabeça, de enjoo. É daí que as pessoas tiram essa conclusão, mas não é. É que o corpo está perdendo sódio, potássio, magnésio e está produzindo os corpos cetônicos para, entrar na cetose. Entrou na cetose, energia, vontade de fazer exercício, saciedade, porque a gente, aumentando o corpo cetônico, diminui a grelina, que é o hormônio da fome. Olha que legal. Então, você consegue comer menos quantidade com muita saciedade. É ótimo. Então, não fiquem com medo. Se fizer direitinho, você consegue passar por essa fase. É mito ou verdade que há restrição de fibras, vitaminas e nutrientes quando se diminui o carboidratos? Também é mito. Olha só, geralmente os carboidratos, eles até entopem o intestino e não tem muitas vitaminas e tem 32% de açúcar. Então, se a gente optar por mais verduras, legumes, os probióticos, se a gente comer tudo que tem mais vitamina, é o mais saudável, é longe do carboidrato, tá? Então, não fiquem com medo. Quem faz uma dieta low carb, em que ingere muitas verduras, legumes, a carne, frango e peixe, e foge da batata, da beterraba, da mandioca, do arroz branco, das massas, dos pães e dos industrializados, vai se dar bem na vida. Isso em todos os sentidos, no peso, na memória, na queima de gordura, em acelerar o metabolismo e na longevidade. Perfeito. É mito ou verdade que precisarei comer somente alimentos como bacon, queijo e creme de leite? Então, isso também é uma coisa que confunde. Antigamente, quando começou-se a pensar em low carb, em dietas que têm mais proteína, a gente tinha a dieta de Atkins, mas ele foi um grande estudioso, ele alavancou isso. Mas ele colocava bacon, omelete, um monte de gorduras de carnes vermelhas. Então isso também entra em cetose, mas isso faz produzir colesterol em excesso, pode dar problemas renais. Então, com o avanço, dieta de Atkins e agora as diferentes que a gente prefere a gordura boa, a gente consegue sim fazer uma cetogênica sem prejudicar o organismo, tá? Por quê? Porque toda dieta low carb, ela quer o quê? Que você coma baixa quantidade de carboidrato, 30%, que você coma bastante gordura, 65% a 70% da dieta é bastante, e uns 25% de proteína. Da onde vem essa gordura boa? Das frutas que tem gordura boa, coco, avocado. A gente tem os peixinhos, os franguinhos, os frutos do mar, cogumelos, alta fonte de proteína que não tem gordura ruim, azeite de oliva, os nuts. Então, a gente tem possibilidade de balancear essa dieta sem fazer uso de gorduras do mal. Que é o caso do Que é o caso de comer bacon, muito queijo amarelo, né? Então, você pode um pouquinho, mas não só comer isso, né? Certo. É mito ou verdade que a dieta low carb aumenta a saciedade? Gente, isso é super verdade.
Olha que legal, nosso cérebro, ele tem um mecanismo de ação muito correlacionado com o nosso intestino. Então, quando o alimento é colocado na boca, o alimento descendo, em 30 minutos a gente tem aqui no intestino delgado a produção de GLP-1, é o hormônio da saciedade. Pum, ele vai para o cérebro e faz assim, para de comer. E quanto mais a gente tem carboidrato, mais a gente aumenta a insulina, que aumenta o hormônio da fome, que é a grelina. Manda comer. Manda comer mais. Então você com carboidrato tem saciedade só por 2 horas. Comer um pão, um macarrão, daqui 2 horas você vai ter fome. Quando você come proteína, a tua saciedade aumenta para 4 a 5 horas. É muita diferença. Porque você diminui a quantidade de insulina, diminui grelina e aumenta a leptina. Então, tem tudo a ver com a conexão do que a gente come, quantidade de hormônios produzidos e a saciedade. Então, fora isso, tem outra coisa interessante. Low carb produz alguns... A gente fala de corpos cetônicos. Isso, tem um que chama BHB lá no cérebro, que ele aumenta a longevidade, diminui Parkinson, doenças neurológicas. Então é terapêutico. Tem a ver com depressão. Então, a cetose foi muito estudada no início para pacientes com convulsão. Então, uma dieta cetogênica para pacientes que convulsionam, isso é literatura plena, melhora. Então, você vê que esses corpos cetônicos também fazem bem para os neurônios cerebrais. Ótimo. É mito ou verdade que a dieta low carb faz mal para o coração? É mito, né? Então, como eu falei, depende da gordura que você vai escolher. Se ficar comendo bacon o dia inteiro, vai fazer mal. Se a gente escolher as gorduras do bem, as insaturadas, dos peixinhos, das gorduras insaturadas que tem o bacalhau, a sardinha, atum, essas são gorduras do bem, azeite de oliva, que tem essas coisas. A gente vai aumentar a gordura do bem, aumentando o HDL e diminuindo, inclusive, a LDL. Porque quanto mais você emagrece, você perde gordura do corpo, porque a dieta cetogênica faz perder gordura do mal, a gordura branca. E aumenta a gordura marrom, que é que acelera o metabolismo, melhorando efeitos cardiovasculares, infarto, derrame, toda essa parte de entupimento dos vasos. Daqui a pouco a doutora Maitê Pimentel vai dar exemplos ali de alimentos para a gente memorizar de verdade o que pode e o que não pode. Um minutinho só, vamos falar de saúde, inflamação, artrite, artrose, ele sempre fala. Todo dia. A doutora Maitê vai explicar esses alimentos, eu vejo coisas boas. Vamos falar deles? Por favor. Então vamos lá. Dieta cetogênica, low carb. Então, a cetogênica, a gente tem 50 gramas de carboidrato por dia. É pouco. Só para vocês terem noção, um pãozinho francês, ele tem quase 30 gramas de carboidrato. Então, se você fizer um pão e meio... Acabou. Acabou. Por isso que a gente não vai usar batata, tirem da lista de vocês beterraba, mandioca, arroz branco. Mandioquinha. Mandioquinha. Não pode algumas frutas como manga, laranja, uva, melancia. Gente, o caqui tem 17 gramas de carboidrato, um caquizinho. Também, por isso que muito. Às vezes falar fruta é do bem pode. Na dieta tem que tomar cuidado. Quais são as frutinhas que a gente pode nessa dieta? Morango pode, tem muito baixa caloria, índice glicêmico. Caqui pode? Não, eu falei que não. Agora, o kiwi pode. O amarelinho também pode. Coco pode, avocado. Por quê? Porque eles têm gordura boa. Como eu falei, essa dieta tem que ter muita quantidade de gordura. Então, a gente pode usar essas frutinhas, tá? Pode carne, frango, peixe, ovos, cogumelos, frutos do mar, palmito. Pode. São altas fontes de proteína. Camarão. Então, aqui, ó, pode? Pode. Que mais? Vieiras? Pode. Então, só cuidado quem tem ácido úrico alto, que aí não pode comer muito camarão, tá? Quase ninguém sabe, mas ó, os cogumelos, eles dão saciedade. Gente, por que vocês vão num rodízio japonês e a primeira coisa que eles dão é um shimeji? Já pensaram? Porque dá saciedade, enche a barriga. Então, cogumelos, alta fonte de proteína, não tem gordura e dá saciedade. Os ovinhos, só cuidado quem tem colesterol alto, porque só pode 2 gemas por dia quem tem colesterol. Mas, claro, pessoal, vocês podem comer um monte. Então, faz um omeletão de claras com 1 ou 2 gemas. Pode pôr junto o tomate, a abobrinha e tudo que é legumes. Só como eu falei, tubérculos não pode. Ai, não pode leguminosas. Ervilha, feijão, grão de bico, tira isso dessa dieta, tá? Todas as folhas, rúcula, agrião, alface. À vontade. À vontade, tá? Esses legumes são os que são menos calóricos, abobrinha e couve-flor.
100 gramas, a gente só tem 2,4 gramas de carboidrato, Nossa. é pouquinho. Então, você pode fazer um pratão, ter saciedade com baixo índice glicêmico e baixo calor de carboidratos. Por quê? Legumes têm carboidrato. Isso é um erro, as pessoas falam, dieta low carb não vai comer. Gente, legumes têm carboidrato, então não é que você fica sem carboidrato. É pouco, mas tem. A gente pode misturar, por exemplo, fazer o pimentão recheadinho de carne moída. Tem várias receitas, tem várias tortas low carb, tem vários ingredientes, sopas que a gente pode usar, tá? Isso daqui é uma dieta que é a VLCD. É um tipo de dieta um pouco diferente, mas entra nessa linha de low carb, por isso que eu trouxe, que é Very Low Calorie Diet, onde você consegue, com menos de 50 calorias, gramas de carboidrato, fazer uma cetose plena. Então, tem duas indústrias, tá, no mundo, aqui no Brasil, em que eles pegam a proteína de alto valor biológico, puxa do alimento, separa da gordura, da proteína, do carboidrato e empacotam. Esses pacotinhos viram tudo. Vira bolo, vira suco, vira vitamina, parece uma mágica, vira bolinho. Mas isso tem muito pouca quantidade de carboidrato. E tem os prontos, que são as paçoquinhas, para quem quer uns docinhos, tem os cookiezinhos. Então isso vocês não conseguem fazer sozinhos, só com orientação do médico, com prescrição para médicos que são cadastrados nesse projeto. Por quê? Quem entra nesse plano, você perde sódio, potássio e magnésio, você não pode fazer sozinho. Então, você tem que, além disso, ir repondo eletrólitos no corpo para não fazer mal. Então, mas essa outra das comidinhas, você em casa pode fazer sozinho, tá? Então, essa tem que ser com uma orientação médica mais rígida. Em casa, gente, é a época de pandemia, os hospitais estão lotados. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, fiquem em casa, estava falando com a Rê, por favor. Mas tomem cuidado com a dieta. A gente sabe que a obesidade é fator de risco para complicações de Covid. As células de adipócito, elas são inflamatórias. Então, você que está em casa, não fica com medo. Eu vou fazer uma dieta, vou passar mal, vou acabar com a minha imunidade. Ao contrário, a obesidade piora a imunidade. Então, tenham coragem, tentem fazer em casa a dieta assim que vai beneficiar todos vocês. Doutora Maite, eu tenho uma dúvida. Linhaça, quinoa, esses grãos. Pode. Quinoa pode? Super pode. E essas dietas geralmente dão constipação, elas prendem o intestino. Então, agora você me lembrou, isso faz com que são o quê? Coisas que fazem bem para o intestino. Beber muita água, o azeite de oliva, a chia, a linhaça, o coco, que também é um laxante natural. São coisas que a gente pode usar à vontade nesse tipo de dieta. Perfeito. Uma salada com quinoa fica uma delícia. Uma delícia, né? E pode usar temperinhos também, curry, orégano, isso não sai da dieta cetogênica. Vamos às perguntas? Vamos. Bora lá. Quando a gente visualiza, a gente fixa mais e melhor. Primeira pergunta da Manuela. Se eu começar a ingerir carboidratos depois da dieta, não vou engordar muito mais do que antes? Esse é o meu grande receio. E muitos pacientes têm essa dúvida. Ah, doutora, eu fiz a dieta, mas não resolveu nada, porque depois eu voltei a engordar. Ah, doutora, eu usei o remédio, mas para mim não serve, porque eu voltei a engordar. Gente, toda vez que a gente faz uma dieta, você reduz quantidade de calorias, por isso que tem que fazer exercício junto, e a gente muda o metabolismo. Se você sair da dieta e voltar a comer um monte de pizza, um monte de arroz, um monte de batata, você vai voltar. Existem coisas científicas envolvidas. Então, quando a gente sai de uma low carb, para a reintrodução de frutas, de carboidrato, é mais ou menos 50 gramas a mais a cada 2 semanas. Então, existe um cálculo para que o metabolismo vá se readaptando, mas você não pode depois voltar a comer muito carboidrato. Tem que fazer um balanceamento. Então, né? não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, é para a vida. E eu falo uma palavra muito assim para os meus pacientes, é dieta sem dieta. Exato. É não pensar que você está fazendo só nesse momento, você tem que fazer isso e gostar de fazer isso. Exatamente. Trocar a mente. O paladar da gente, a gente tem que testar 9 vezes para aquele sabor ir para o cérebro e falar, isso é gostoso. Então, assim, eu não gosto, que coisa nojenta. 9 vezes? 9 vezes, indicando que aquilo é bom. A gente tem uma memória afetiva com o alimento. Por isso que as mães têm que insistir com as crianças para o paladar ser adaptável para coisas saudáveis. Foi exatamente nisso que eu pensei. A próxima pergunta da Célia. Faz 1 ano e 2 meses que faço a dieta low carb. Emagreci 19 quilos, mas faltam ainda pelo menos 7 quilos. Porém, já tem uns 2 meses que eu não emagreço. O que eu devo fazer?
Celinha, você entrou no platô. É isso que a gente chama em endocrinologia, é quando você trava. Qualquer tipo de dieta ou remédio você trava. São mais de 200 genes envolvidos em obesidade, mais de 20 hormônios, e o corpo, ele é esperto. Você já tirou tudo, o metabolismo diminuiu, ele não quer, agora ele quer reservar. Imagine as tuas células estão no supermercado. Você tirou tudo da prateleira, o que sobrou ele quer armazenar. Então tem que trocar o estímulo. Em obesidade, o segredo é rotatividade. É trocar o tipo de dieta só para dar um estímulo, trocar o tipo de treino, trocar algumas coisas até de medicação, quem usa medicação, para conseguir sair do platô. Saiu do platô, você pode voltar para low carb e permanecer nesse peso atingido. Perfeito. A próxima pergunta da Karine. Existe um tempo máximo para fazer a dieta para não prejudicar o metabolismo? Então, se a gente fizer a Very Low Calorie Diet, é por um período. Agora, se a gente fala em low carb, é o que todo mundo deveria fazer. Diminuir açúcar, diminuir os carboidratos que dão pico de insulina, que fazem mal. Então, não é uma dieta, é como a Regina falou, é um estilo de vida que a gente tem que se adaptar. Fugir de industrializados, fugir de carboidrato do mal e fugir do açúcar. Mais uma. Ana Cristina, devido ao aumento de consumo de gordura, o colesterol pode aumentar também? Você vê que essa é uma dúvida muito importante das pessoas. Como é uma dieta que a gente preconiza aumento de gorduras, é a grande dúvida. Então, fiquem tranquilos, se a gente usar gorduras do bem, as insaturadas, não vai ter prejuízo. E façam sempre com o auxílio de um médico. Vá sempre vendo como é que está o HDL, o LDL. A atividade física também é importante nessa questão. E outra coisa, 70% do nosso colesterol é genético. É um receptor, o PCSK9, no fígado que produz. Então, tem pessoas que fazem low carb, que fazem atividade física, que são atletas e têm colesterol alto. Então, desse caso da dislipidemia heterogênea, que a genética tem que usar medicação. Então, também outra coisa, eu estou fazendo errado, foi a dieta. Vamos ver qual é o tipo da importância de que vocês dão esse colesterol, se é do bom, se é do mal e se é genético ou se não é. Muitas vezes a gente tem que usar medicação, nesses casos de genética. Perfeito. Doutora Maitê é médica, endocrinologista. O site da doutora Maitê Pimentel é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é Maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê_endócrino. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Até breve. Até Até breve. O aniversário